Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que o curso Matemática Zero pode fazer você criar uma base de titânio em matemática. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel, sou professor de matemática e se você não sabe o que é base de titânio, ela é muito mais do que simplesmente matemática básica, porque ela envolve alguns processos que vão deixar o seu aprendizado nessa matéria muito mais eficiente e eu vou te explicar isso durante esse vídeo. Só quero deixar claro que esse curso e esse vídeo, toda essa explicação que eu vou dar aqui para vocês, ela é para pessoas que querem realmente criar uma base em matemática, mesmo começando do zero. E serve muito bem para você que vai prestar tanto concurso ou vestibular. Inclusive, se você vai prestar concurso, tudo que você precisa de matemática, com exceção dos concursos de nível superior, vão estar dentro desse curso. Agora, se você vai prestar vestibular, que envolvem provas que pedem conteúdos um pouco mais avançados, tipo uma FUVEST da vida ou coisas desse tipo, então a gente vai ter que dar juntos alguns passos além, porque o curso Matemática Zero é só a sua primeira etapa. Mas mesmo assim, eu te garanto que você não vai se arrepender de entrar nesse momento, nessa jornada com a gente no curso Matemática Zero, porque lá dentro, essas próximas etapas vão ficar bem claras para você. E se você não vai prestar nem concurso nem vestibular e só quer aprender matemática por algum hobby ou por algum outro motivo, você também está convidado, porque criar uma base de titânio em matemática é algo que todas as pessoas precisam. Então, se você tem essa intenção de criar essa base, você também é bem-vindo aqui. Então, essa metodologia que eu criei, que eu chamei de base de titânio, ela realmente faz os alunos virarem a chave e começarem a evoluir no aprendizado de matemática, como você está vendo em alguns prints que eu estou mandando aí para vocês. São comentários de alunos dentro da plataforma, dentro do grupo de dúvidas, da evolução que eles sentem ao longo de todo esse processo, passando por essas etapas que não são só as etapas de matemática básica, como já falei. E eu senti a necessidade de criar uma metodologia desse tipo desde a primeira vez que eu coloquei o pé dentro de um cursinho para trabalhar como plantonista de matemática. Então, lá em 2015, assim que eu comecei esse emprego, na época, né, eu percebi a quantidade massiva de pessoas que têm dificuldade com matemática e eu comecei a investigar desde lá o que eu poderia fazer para as pessoas realmente aprenderem essa matéria. E aí eu percebi que não era só a parte técnica da matemática básica que as pessoas tinham dificuldade, mas tinham coisas lá atrás, coisas que podiam ser trabalhadas antes para que ela conseguisse aprender melhor a parte básica e, aí, dependendo dos objetivos do aluno, conseguir avançar nas outras matérias de acordo com a prova que ela ia prestar. Então, tudo isso é algo que eu venho trabalhando já desde 2015 e que eu estou sempre em busca de aprimorar, de entender melhor com o contato com os alunos, a necessidade deles, o que eles têm dificuldade e ir refinando esse método, essa base de titânio, que eu vou explicar para você como ela funciona. Então, ela é basicamente dividida em 3 etapas. A primeira etapa é o que eu chamo de mentalidade. E esse é o momento que eu provo para você categoricamente que você é totalmente capaz de aprender essa matéria e a gente vai juntos limpar um monte de crença errada que você tem sobre você mesmo e sobre matemática. Então, é uma parte que às vezes as pessoas deixam de lado, mas eu percebi, como eu já falei, desde 2015, que os alunos tinham um grande problema já nessa etapa, a mentalidade, por achar que não eram capazes de aprender aquilo, por achar que matemática é só para gente que nasce com esse talento e coisas desse tipo. Isso vai bloqueando elas para aprender essa matéria. Então, a primeira etapa dessa base de titânio é justamente ajustar esses parafusos que vão te desbloquear realmente para você aprender. Na maioria das vezes, é de fato um ponto cego de muita gente e que por muito tempo nem mesmo os professores percebiam, né? E só depois de eu começar a ver diversas pesquisas, diversos estudos em relação à aprendizagem, em relação a isso, que eu percebi realmente que os alunos tinham um grande problema já na mentalidade. Então, a gente pula já para a segunda etapa da base de titânio, que é uma etapa que os concurseiros vão adorar, que é de raciocínio lógico, mas que eu percebi que ela, na verdade, é essencial para todas as pessoas que vão aprender matemática. Por quê? Porque é no raciocínio lógico que você vai estar livre de conteúdo teórico de matemática e você vai conseguir usar puramente o seu raciocínio. E esse raciocínio que vai ser treinado para depois ser usado nos conteúdos de matemática em si. Mas esse é o momento em que você tem a oportunidade de focar só nessa habilidade, de treinar o seu cérebro a pensar de forma lógica, a estruturar uma sequência de pensamentos para você resolver problemas. Então, essas diversas habilidades que a gente trabalha dentro do raciocínio lógico
já preparam o seu cérebro para absorver os conteúdos de matemática que vem pela frente. Só para você ter uma ideia, uma das métricas que a gente usa para medir, entre aspas, a evolução do aluno no raciocínio lógico, que é, como eu falei, esse preparo para a matemática, é o teste de QI. É claro que o teste de QI, o número em si não é tão relevante, porque um teste de QI legítimo deveria ser feito com psicólogos, um acompanhamento, é um pouco mais complexo. Mas, com os recursos que a gente tem, a gente consegue pelo menos medir a evolução do aluno de um momento para o outro. Então, como esse aluno que eu estou mostrando para vocês, que fez parte de uma das turmas anteriores do Matemática Zero, no momento de ele entrar na parte que a gente ia desenvolver o raciocínio lógico, ele fez o teste de QI e o resultado deu 97. Após algumas semanas que ele passou por essas etapas de trabalhar puramente o raciocínio lógico, ele pulou de um QI para 110. E eu não sei se você tem noção disso, mas é uma evolução brutal em poucas semanas. E esse foi só o resultado de alguns dos alunos que a gente tem os dados dentro do curso. Então, uma evolução dessa, só na forma do cérebro pensar, já é um acelerador para você conseguir aprender as matérias que vêm pela frente, as matérias da base, tá? Então, por isso que eu acho tão importante essa etapa. E aí, finalmente, a gente vai para a terceira etapa, que é de fato a matemática básica. Mas não se engane, porque não é de qualquer jeito que você tem que aprender essa parte. Muita coisa que a gente aprende em matemática, e principalmente na base, a gente não aprende da maneira correta. Ou melhor, elas são ensinadas da forma errada. E é fácil eu provar isso para você. Dá uma olhada. Se eu te perguntasse, por que quando a gente divide fração, eu tenho que copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda? O que você me responderia? Você saberia justificar isso realmente? Se a resposta for não, significa que você não entendeu exatamente fração. Outra pergunta. Quando você está manipulando a equação, por que quando eu passo um número para o outro lado, eu troco o sinal? Será que você realmente entende o porquê disso? Ou será que é realmente isso que acontece? Esse tipo de pergunta, por mais que sejam sutis, eles demonstram o quanto a sua base está frágil. Porque não saber qualquer uma dessas coisas que eu te perguntei e outras que eu poderia perguntar, pode fazer com que você erre, seja na manipulação ou seja em contas, por não saber esses princípios. Então, quando você realmente entende esses temas da base, você consegue ter uma flexibilidade na hora de resolver exercício. Você cria um leque de possibilidades para seguir caminhos que você achar mais eficiente, mas porque você domina as regras do jogo, os princípios. E aí sim você consegue se virar e não errar essas coisas de besteira. Então, muita gente insiste em estudar temas mais avançados, sem às vezes saber manipular a equação, sem às vezes saber fazer conta com fração. E aí, o que adianta ela conseguir entender toda a parte teórica, mas quando for resolver exercício, errar nessas coisas? A questão dela vai ser praticamente anulada. Então, por isso que é tão importante aprender da forma correta esses temas da base. Então, enfim, essas são as etapas para você criar uma base de titânio. E por mais que não pareça, tem muito conteúdo envolvido aí nessas 3 etapas, principalmente na terceira, né? Que a gente vai pegar os temas na parte mais técnica mesmo. Só que o único lugar, pelo menos que eu conheço, que você vai encontrar essa preparação para a base de titânio com essas 3 etapas é justamente dentro do curso Matemática Zero. E esse curso ele começa exatamente no momento que você se inscreve. A partir do momento que você realiza a inscrição, você já vai ter o acesso à plataforma e todas as aulas vão estar colocadas na sequência para você seguir exatamente essa ordem nessas 3 etapas. Mentalidade, raciocínio lógico, a parte da matemática básica em si. E aí sim você vai conseguir progredir de forma sequencial aprendendo os temas da forma correta, tá? Esse curso de 2022 é o curso Matemática Zero 2.0, porque ele está passando por uma atualização. E isso é algo que eu sempre vou fazer, atualizar cada vez mais e trazer mais qualidade para os meus cursos. Então, por isso que é tão importante esse contato que eu tenho com o aluno, lá nos grupos de dúvidas, ou até um contato individual em alguns momentos, para eu entender as dificuldades e aprimorar cada vez mais o conteúdo dos cursos para que você tenha um caminho cada vez mais claro e eficiente para criar essa base de titânio. Então, claro, é um curso 100% online, e eu vou te mostrar aqui como é que é a plataforma para você ter uma ideia disso que eu te falei. Então dá uma olhada, assim que você entra na plataforma, você vai ter esse módulo de boas-vindas, que eu vou te dar algumas instruções, você vai ter acesso ao grupo de dúvidas lá.
E esse grupo de dúvidas é um bônus em que todos os alunos têm acesso e eu, pessoalmente, estou lá tirando as dúvidas de vocês. Então, você vai ter contato direto comigo, poder perguntar qualquer coisa do conteúdo, de exercício, e eu vou estar lá para te ajudar. Na sequência, a gente tem o módulo de mentalidade. Então, você tem aqui diversas aulas, como eu te falei, para provar para você que você é sim capaz de aprender matemática. Eu acho impossível você terminar esse módulo sem ter a sua visão modificada e enxergar a sua capacidade de aprender essa matéria, tá? É até um desafio que eu faço para você de passar esse módulo e não ter mudado em nada a sua visão, tá? Depois você me conta. Na sequência, tem 2 módulos de raciocínio lógico. E por questões didáticas, são exercícios bastante diferentes que a gente tem em cada uma dessas 2 etapas do raciocínio lógico, tá? Uma delas talvez você vai curtir bastante. Mas basicamente, na parte 2 aqui, a gente tem exercícios que vão desenvolver habilidades específicas para que você realmente foque só na habilidade de raciocínio lógico que vai te ajudar na sequência. Depois, a gente vai ter um módulo focado em aritmética, aritmética básica, para a gente começar a entender os números, né? Trabalhar com fração, etc. Depois, um módulo de álgebra básica também, para começar a manipular equações. Um módulo de geometria básica, trigonometria. Então, essa aqui seria a parte teórica, que também está sendo cada vez mais recheada para você criar essa base de titânio. Além disso, além de todo esse conteúdo, além do grupo de dúvidas, que é um bônus, eu também vou dar um outro bônus para você que vai entrar nessa turma, que é um modo de interpretação de exercício e resolução de problemas. Então, nesse modo, a gente vai trabalhar exatamente como é que você traduz o texto para equações, para conseguir interpretar as questões e resolver de uma maneira mais eficiente. Tá certo? Bom, e se até aqui você ainda está com dúvida se o curso funciona para você ou não, eu garanto para você que depois de assistir esse primeiro módulo de mentalidade, se você não acreditar que matemática ainda é para você, você pode vir falar comigo, falar que eu não te convenci, porque realmente tudo que eu estou colocando ali são pesquisas científicas, é tudo baseado em ciência, que está cada dia mais comprovando a capacidade que todas as pessoas têm de aprender essa matéria. E além disso, você tem uma garantia de 7 dias, caso você queira ver se o curso é para você ou não, ou por algum motivo, se você não gostar, dentro de 7 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta e a gente devolve sem problema nenhum. Tudo bem? Essa é uma forma de eu tirar o risco das costas de vocês, para que vocês tenham pelo menos um contato com esse conteúdo inicial, que eu creio que já vai fazer diferença no seu aprendizado. E como eu falei, essa base de titânio ela é o primeiro passo para qualquer pessoa que quer aprender matemática, independente do objetivo. Só que tem uma coisa, quanto antes você começa a trabalhar essa base, melhor para você. É uma questão de tempo. Se você vai precisar aprender outros temas mais à frente, você precisa criar essa base o quanto antes. Então, eu não sei quanto tempo você tem até a sua prova, não sei como é que está o seu planejamento. Porém, com planejamento curto ou longo, de qualquer jeito você tem que começar pela base, tá? Isso é essencial. Então a gente está fazendo de tudo para deixar a coisa mais organizada e o mais sequencial possível para vocês terem um bom desempenho nos estudos e, é claro, aproveite também o grupo de dúvidas que eu vou estar lá para ajudar vocês. Beleza? Então se você quer entrar com a gente nessa e já começar a se preparar para a matemática e finalmente dominar essa matéria, só você clicar no botão aí embaixo, fazer a sua inscrição e qualquer dúvida que você tiver, você pode me contatar por e-mail ou pelo Instagram. De alguma forma, eu ou a minha equipe está lá para te responder, para te orientar, qualquer dúvida que você tenha. Fechado? Então é isso aí. Para você que está com a gente nessa, te espero lá dentro. Meu nome é Sara, eu tenho 38 anos, queria contar um pouquinho da minha experiência com o curso Matemática Zero. O meu conhecimento de matemática era de escola, foi aquela coisa que eu fui levando, enfim, e ficaram várias lacunas no meu aprendizado de matemática. E aí eu entrei no curso do professor Gabriel e foi exatamente o que eu estava esperando. Eu acho que foi até mais do que eu estava esperando. O professor Gabriel, ele te pega pela mão desde ali dos primeiros conceitos. E outra, você aprende a lógica, o por trás dos panos. Não são fórmulas, tudo jogado, assim, que você não sabe de onde vem. O professor Gabriel, ele te mostra o que tem por detrás dos panos da matemática. Então, você aprende a ter raciocínio matemático. Você não aprende simplesmente fórmulas
enfim, essa matemática mais próxima do que a gente vê na escola. Então, eu só tenho a recomendar e agradecer o curso do professor Gabriel, que me ajudou muito, muito mesmo. Hoje eu tenho um raciocínio muito mais rápido, um raciocínio muito mais lógico, até no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, assim, eu recomendo mesmo.